Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Gestor Focado em Resultados. Aqui nós discutimos dicas e estratégias de gestão para você se tornar um gestor realmente focado em produzir os melhores resultados para o seu negócio. Eu sou o Fernando Guimarães, do Empresa que Dá Certo, e hoje nós vamos ter a oportunidade de abordar o tema crescer o negócio, ok? Nós vamos aqui conversar e trazer uma série de dicas para vocês de como crescer o negócio e as dicas importantes para quando você estiver crescendo o seu negócio, quando o seu negócio estiver crescendo, o que, que você tem que olhar, o que, que você tem que realmente se preocupar e que pode fazer muita diferença no seu negócio, nessa virada, né, nessa virada de tamanho, nessa mudança de estágio que você vai atingir aí na sua empresa. Tem alguns cuidados importantes que você precisa tomar e coisas que você precisa fazer para você conseguir fazer essa transição de aumentar de tamanho da melhor forma possível, para que você não só atinja o tamanho que você quer, que você precisa, que você merece, como também você se manter nesse tamanho e continuar a sua caminhada rumo ao seu crescimento. Ok? Então, eu começo dizendo o seguinte: um dos grandes problemas que a gente encontra quando você está crescendo a sua empresa é não se preparar para os problemas e as situações, né, que chegam com o crescimento. Ok? Você precisa se preparar, você precisa começar a pensar nisso antes de você começar a imprimir o seu maior ritmo, ou quando você começa a crescer, né, e de repente chega num determinado nível, você sente claramente que a quantidade e o nível de problemas estão aumentando e também estão crescendo, às vezes, em complexidade. E aí você precisa parar para poder se preparar, porque o que te trouxe do zero até onde você está não é necessariamente o que vai te levar da agora aonde você quer chegar, a de repente aumentar 2, 3, 4, 5 vezes o tamanho. Né? Muitos empresários cometem o equívoco e o erro de acharem que o que trouxe eles aqui é o que vai levar eles chegarem lá na frente. Eles acham que é só replicar o modelo, tá? Que ele vai conseguir aumentar de tamanho. Vamos colocar assim, dobrar. Não, eu cheguei do zero até aqui, agora eu replico o modelo e eu dobro de tamanho. E necessariamente não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque quando você aumenta de tamanho, você aumenta a complexidade das suas decisões. Os problemas aumentam de tamanho também, eles aumentam a complexidade deles. Você precisa estar mais preparado para poder lidar com essas situações. Okay? Você precisa fazer um estudo constante do seu mercado. Por quê? Porque fazer um estudo constante do seu mercado não é que vai te garantir, mas ele vai te preparar para você não voltar, né, para o tamanho anterior, para você continuar imprimindo o seu ritmo de crescimento, para você realmente entender, tá, o que está acontecendo à sua volta e ser muito proativo, principalmente nas mudanças que nós vemos acontecendo aí o tempo todo, a toda hora. Né? Então você precisa fazer esse estudo de mercado e fazer um acompanhamento constante, né, desse seu estudo, atualizando ele sempre, para tentar não só enxergar as oportunidades que estão passando, mas como também para perceber possíveis problemas que possam vir estar chegando. E muitas das vezes, o que acontece? Você percebe problemas olhando para os mercados vizinhos, ok? Da mesma forma que você percebe oportunidades olhando para os mercados vizinhos. Vou citar aqui um exemplo. Né? Por exemplo, você vê um grande complexo de prédios sendo construído num determinado momento, num determinado local. Ora, ao você visitar esses empreendimentos, você percebe claramente que são imóveis, são apartamentos de um tamanho menor, de um tamanho mais compacto. Obviamente, o que vai acontecer? Essas pessoas que vão mudar para esses apartamentos compactos, mais compactos, vão precisar de móveis sob medida. Então, móveis dos quartos normalmente vão ter que ser feitos sob medida. Tá? Móveis da cozinha vão precisar ser feitos sob medida. E aí você tem o quê? Uma oportunidade. Né? Se você tem a sua empresa e trabalha com essa indústria, você tem uma fábrica de móveis, aí você tem uma oportunidade de repente, fazer uma parceria com as empresas que estão construindo ali, com as construtoras, e oferecer, né, pega a planta deles e já pré-oferece alguns modelos de móveis,
né? Você já faz alguns modelos de imóveis que possam ser oferecidos. Então, isso é uma oportunidade que você percebeu por observar melhor o seu mercado vizinho. Da mesma forma, o oposto. Né? Da mesma forma, o oposto. Você também tem uma fábrica de imóveis e aí você percebe que a construção civil começa a desacelerar por um problema econômico mais sério, por uma crise que está chegando. Então, é hora de você se preparar para essa desaceleração. Você controlar mais os seus investimentos, você tentar fazer um caixa, diminuir os seus custos, né, para você poder passar por esse momento da melhor forma possível. E também uma hora de você buscar oportunidades em outros mercados, né, você buscar outras oportunidades em outros segmentos, em outros mercados. Então, isso são vantagens que você consegue quando você observa melhor, né, os mercados, quando você faz o acompanhamento e você observa. Esse exemplo que eu citei aqui, você pode usar para qualquer segmento. Os seus mercados vizinhos, muitas das vezes, eles mostram, tá, tendências que ainda não aconteceram, que ainda vão levar um tempo para acontecer. Mas aquilo ali já te dá a oportunidade de você se preparar para aquele crescimento que vai acontecer. Nesse caso aqui que eu citei, normalmente uma construção de um prédio leva 2, 3 anos para ficar pronto. Mas simplesmente em haver o lançamento, só em haver o lançamento ali, você sabe que vai existir uma demanda lá na frente. Se você acompanha o lançamento, vê se como é que foram as vendas, a quantidade de vendas que foram, faz uma parceria, oferece já modelos de imóveis que você vai poder entregar lá na frente, ok? São oportunidades que você observou por estar acompanhando da melhor forma possível e de muito perto do seu mercado. Isso serve para você pode pegar esse exemplo aí e encaixar nos mais diversos ramos de atividade, porque eles estão acontecendo o tempo todo. A diferença é simplesmente você fazer esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento do seu mercado. Você está crescendo, ter os números da sua empresa nas suas mãos é extremamente importante, né? Você tem vários números que são de extrema importância você ter na sua mão para você saber o que está acontecendo, para você entender como é que estão as suas margens, para você entender qual é a capacidade de investimento da empresa, para você entender qual o capital de giro que você precisa trabalhar, que você tem disponível para trabalhar, ou até numa questão de um crescimento, se você vai precisar buscar recursos em algum lugar para poder fazer algum tipo de investimento para ajudar a você no seu crescimento. Eu vou fazer um vídeo especial falando sobre números, mas nesse aqui eu estou falando de crescimento e de várias dicas. Eu não vou abordar a fundo a questão dos números, mas é uma coisa para você ter em mente. Né? É uma coisa para você ter em mente. Você precisa ter os números da empresa na sua mão. E o detalhe é o seguinte: ter os números da empresa na sua mão, você não precisa saber fazer todas as contas. Muitos dos empresários e muitas das pessoas ficam, pô, mas eu não gosto de matemática, muita gente tem dificuldade com matemática, mas o detalhe é, você não precisa saber fazer as contas. O que você precisa saber é interpretar os resultados. E isso é muito mais fácil, tá? E pode ser aprendido para você supervisionar, para você gerenciar, para você fazer a gestão do negócio com muita tranquilidade, com muita propriedade. É só você ter as ferramentas certas que lhe deem exatamente a informação que você precisa para poder acessar na hora que você está precisando fazer algum tipo de investimento ou que você precisa enxergar alguma coisa que esteja acontecendo. Então, isso é uma dica que eu lhe dou. Você ter os números da sua empresa é fundamental. Da mesma forma que misturar as suas finanças pessoais com as finanças da empresa é um erro que você não deve cometer. As pessoas misturam as suas finanças com as finanças da empresa, mas isso faz com que você muitas das vezes não perceba quanto você está retirando da empresa, qual o tamanho da sua retirada, porque você considera, né, uma coisa muito comum é a pessoa considerar o valor que ela retira aquilo que ela está depositando na conta corrente dela, ou aquilo que ela está usando em espécie. Mas, na verdade, todas as contas que estão sendo, todas as suas contas pessoais que estão sendo pagas pela empresa, é uma retirada indireta que você está fazendo. Então, se você tem um carro, a tua empresa está pagando a prestação do seu carro, aquilo ali é uma retirada que você está fazendo.
Se você foi no mercado, fez compras, usou o cartão da empresa, aquilo ali é uma retirada que você está fazendo. Você viajou, usou o cartão da empresa, aquilo ali é uma viagem pessoal de lazer, aquilo ali é uma retirada que você está fazendo. Se for uma viagem de negócio, de trabalho, não. Mas se for uma viagem pessoal, aquilo ali é uma retirada que você está fazendo. E pagou o colégio dos filhos, aquilo ali, com o dinheiro da empresa, aquilo ali é uma retirada que você está fazendo. E essa retirada, muitas das vezes, ela acaba sendo mascarada e você não entende que você não enxerga, não percebe que você está retirando um valor, às vezes, que não está adequado ao que a empresa está gerando. Okay? Então, para você entender a sua realidade, né, a gente tem que encaixar a nossa realidade e a realidade do negócio, porque senão você começa a gerar um problema de fluxo de caixa no negócio. Você precisa ter isso muito bem segregado, muito bem separado, para você poder acompanhar isso da melhor forma possível. Então, aqui eu te digo, não cometa esse erro. Não misture as finanças da empresa com as suas finanças pessoais, porque isso é uma das coisas que atrapalha também o seu crescimento, ok? Você parar em determinado momento para fazer um planejamento é fundamental. Você precisa fazer um planejamento nesse momento que você está crescendo. É necessário que você faça o planejamento. Por quê? Porque o planejamento ele vai evitar que você cometa erros? Não, ele não vai evitar que você cometa todos os erros, mas ele vai evitar que você cometa alguns erros, talvez a maioria deles, porque você está antecipando uma série de situações que podem acontecer. Você está procurando os melhores caminhos. Quando você planeja, você já está procurando os melhores caminhos, você já está antevendo determinadas situações que podem acontecer antes delas acontecerem. Você está planejando exatamente para não precisar passar por elas. Então, parar e fazer um planejamento do seu crescimento, parar e entender o que você vai exatamente necessitar para manter esse crescimento, qual a estratégia que você vai ter que definir, qual a estratégia que você vai ter que montar para poder embasar o seu crescimento, para poder dar alicerce ao seu crescimento, é uma coisa fundamental. Então, o planejamento é uma coisa que você deve parar e fazer. Porque, normalmente, quando você começa o negócio, é muito comum, você começa com pouco planejamento e vai trabalhando e vai num esforço gigantesco e aí o seu negócio começa a dar certo e você cresce. Né? Mas eu volto a dizer, o que te trouxe do zero aqui não é o que vai te levar daqui para outro nível. Por quê? Porque os problemas são diferentes. Então, planejar vai lhe poupar recursos, vai lhe poupar talvez a moeda mais importante que exista, que é o tempo. Porque toda vez que você não planeja determinada estratégia, ou vai colocar alguma coisa em prática, e você acaba demorando mais tempo e você acaba errando, todo erro e todo tempo que você demora significa saco de dinheiro que você está deixando na mesa. Mas por quê? Porque demorar, passar mais tempo do que deveria para colocar as coisas em prática, significa fluxo de caixa que não só não está entrando no seu negócio, como também está saindo para você estruturar toda essa mudança, para você estruturar todo esse crescimento. Então, é importante você fazer isso, é importante você fazer o planejamento, é importante você decidir a sua estratégia, você pensar em quais são as melhores estratégias para você atingir os seus objetivos. Okay? Existem 4 tipos. Aqui eu vou citar 4 tipos existem mais, mas eu vou citar aqui os 4 tipos principais que eu acho de crescimento. Você tem um crescimento orgânico. O que é o crescimento orgânico? O crescimento orgânico é aquele crescimento que vem acontecendo naturalmente, ou seja, aumenta a demanda pelos seus produtos ou pelos seus serviços. Por algum fator, a economia cresceu, né? Algumas pessoas passaram a descobrir os seus produtos e serviços, aumentou a renda das pessoas sem que você tenha feito nenhum esforço, nenhum planejamento para isso. Então, esse é o crescimento orgânico que você vai atingindo, que você vai atingindo com naturalidade. Existe o crescimento por expansão, que é o quê? Que é quando você faz um investimento, né? Quando você faz um investimento para crescer o seu negócio. Isso pode ser expansão para uma outra cidade, você vai abrir uma loja, ou você vai abrir um escritório para oferecer seus produtos, seus serviços. Você pode ser dentro da sua própria cidade, ou você pode aumentar de tamanho o seu próprio negócio, aumentando ele, expandindo, enfim. Por expansão, um investimento que você vai planejar e vai fazer. Existe o crescimento por joint venture. Né? O que é uma joint venture? É você fazer uma parceria com uma empresa para produzir algum tipo de produto em conjunto ou algum tipo de serviço também que vocês possam oferecer em conjunto.
e aproveitar, assim, uma oportunidade do mercado. Ou seja, você produz uma parte você tem conhecimento para produzir uma parte de um determinado produto ou de oferecer um determinado serviço, e uma outra empresa tem a capacidade de fazer uma outra parte, um outro pedaço. Vocês se juntam para poder fazer isso acontecer. Ok? Essa é uma forma também de você crescer e buscar uma receita além da que aquela que você já tem no seu negócio. E tem a que eu mais gosto, que é a inovação de valor. Como se dá esse crescimento? Você inova em valor para os seus clientes, para o seu mercado. Busca novos mercados, busca novos clientes, busca os não clientes, inovando a sua oferta, né? Inovando o valor, diminuindo muitas das vezes alguns atributos e elevando outros atributos em relação à sua oferta para os seus clientes, dos seus produtos ou dos seus serviços. E isso faz também com que você possa acessar uma nova demanda de não cliente e trazer essa demanda para o seu negócio, atrair essa demanda para o seu negócio. E aí você traz um crescimento que normalmente é muito significativo quando você consegue enxergar e se preparar e implantar essa inovação de valor, tá? E você fica nesse novo mercado surfando essa onda aí durante um bom tempo, tá? E muitas das vezes os seus concorrentes demoram muito e às vezes nem percebem que você está crescendo porque você está atingindo uma nova camada de clientes e você saiu do convencional, você quebrou as barreiras que existiam no seu mercado. Isso é um tema que vale a pena você se aprofundar. Um outro detalhe que você não pode fazer é negligenciar a sua execução. A sua execução é primordial para o sucesso do seu negócio, principalmente quando você está crescendo. Principalmente quando você está implantando uma nova estratégia, uma estratégia de crescimento. E qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que a sua estratégia já deve englobar a execução. Isso é um erro que muitas empresas cometem ao crescer. Ela cria uma estratégia, tá? E ela não incorpora a execução à sua estratégia. E aí ela acha que ela vai conseguir implantar tudo exatamente da maneira com que foi traçado na hora que ela definiu a estratégia. Mas o detalhe é, se você não incluir a execução na sua estratégia, você não vai avaliar, tá, se o seu time está apto para colocar aquela estratégia em prática, para executar aquela estratégia. Que isso é muito importante, porque eu canso de ver empresas que elas definem uma boa estratégia, mas elas esqueceram de checar se o time estava apto para executar aquela estratégia. E é exatamente na execução que você vê a sua estratégia literalmente escorrer pelos seus dedos. Na sua execução é que a estratégia escorre literalmente pelos seus dedos. E às vezes você tinha uma boa estratégia que tinha tudo para dar certo. Se você tivesse incluída a execução nela, você ia ver o que você precisaria para se preparar, o que você precisaria fazer e se preparar para poder executar aquela estratégia. Okay? Isso é um erro comum que acontece quando a empresa cresce. Ela acha que é só chegar, traçar a estratégia, fazer o planejamento, traçar a estratégia, vamos implantar. Não é assim, não. Você tem que saber se o seu time está apto, o que você precisa fazer na sua equipe, com a sua equipe. Você, às vezes, precisa capacitar a sua equipe. Você, às vezes, precisa redimensionar determinadas coisas dentro do seu time. Você precisa redimensionar determinadas coisas dentro da sua estrutura. E você não atentou para esses detalhes porque você considerou que a execução ela é apenas uma consequência. E a execução não é apenas uma consequência, ela é uma parte importante. As empresas negligenciam esse ponto por desconhecimento. Se você não incluir a execução na sua estratégia, entendendo se você tem capacidade de fazer aquilo e como você vai fazer, você vai ver, vai passar por alguns dissabores de ver a sua estratégia escorrendo pelos dedos e você às vezes vai culpar a estratégia achando que a estratégia é ruim, ou vai culpar o seu time achando que o seu time é ruim, e nenhuma das duas coisas são ruins e nenhuma das duas coisas é o problema. O problema está em você adequar a estratégia à execução. Ah, e como é que eu faço isso? Ora,
você vai vendo se aquilo que você está propondo é passível de ser executado. Mas é passível de ser executado agora ou pode ser passível de ser executado um pouco mais na frente, quando você preparar o time, quando você reavaliar a estrutura que você vai precisar. Né? E fica fácil você entender isso. Quando você junta esses dois fatores, você fala, opa, a estratégia é boa, mas se eu colocá-la em prática agora, com o time que eu estou no momento, sem o treinamento adequado e sem ter a estrutura adequada, a minha estratégia não vai ter êxito. Mas se eu preparar o time e vir colocando ela aos poucos, vir trazendo esse time para engajar nisso, preparar o time, preparar a estrutura, com certeza você vai ter muito mais chance de êxito ao colocar suas estratégias em prática. Esse é um erro que eu estou chamando bastante atenção aqui, porque ocorre com muita frequência. A pessoa tem uma ideia, traça aquilo ali, cria uma estratégia e o time não está pronto para executar. Ou a sua estrutura não cabe àquela execução. Então é importante você estar muito ligado nisso, porque esse fator, a estratégia, a execução incluída na estratégia, é um dos fatores que derruba crescimento de empresa, que derruba estratégias vencedoras que às vezes a empresa acha que foi ruim e culpa todo mundo, culpa a estratégia, culpa o time, culpa o planejamento, acha que nada funciona, quando não foi isso que aconteceu. Simplesmente um pequeno detalhe que foi negligenciado. Porque a sua execução é uma parte extremamente importante da sua estratégia. Ela que vai fazer a estratégia acontecer da melhor forma possível. Então, não negligencie isso. Volto a dizer, chamando bastante atenção para esse ponto. Estou chamando bastante atenção para esse ponto porque eu já vi diversas empresas falharem nesse ponto, perderem dinheiro, ficarem em situações delicadas ou acharem que as estratégias não funcionam, ou acharem que o planejamento não funciona, ou achar que o time não funciona, enfim. E não é nada disso. Ok? Então, você precisa capacitar a sua equipe, você precisa promover treinamentos. Um outro erro que é muito comum, quando você está traçando as estratégias e está traçando a execução, mesmo trazendo a execução para dentro da estratégia, é não ser totalmente transparente na sua comunicação com a sua equipe. Quando você avalia se a sua equipe está apta para executar a sua estratégia, você também tem que ser transparente com a sua equipe naquilo que você quer da sua equipe. O que você quer e o que você espera de cada um dos seus colaboradores. Tá? Você tem que passar isso aí por um processo que eu chamo de atomização. Pegar um objetivo grande e quebrar ele em pequenos objetivos para você distribuir isso pelo seu time, pela sua equipe, porque isso vai facilitar o entendimento, isso vai facilitar a execução deles. Ok? Então, entenda que é necessário você ser bastante transparente na comunicação com o seu time, porque isso faz muita diferença. Com certeza, isso faz muita diferença na sua execução. Um outro detalhe é você não se preocupar com o comprometimento e o engajamento do seu time. Ora, quando você está crescendo, mais do que nunca é importante você ter o seu time engajado. É importante você ter o seu time comprometido. Isso vai fazer muita, mas muita diferença na hora da sua execução. O time, quando está coeso, o time, quando está comprometido, tá? A sua execução melhora muito. Isso, com certeza, significa alguns pontos de rentabilidade na sua empresa, no resultado do seu negócio. Isso significa alguns pontos percentuais de perdas que você não irá ter. Isso significa que a sua estratégia pode dar certo mais rápido. E entenda o que eu falei do tempo. Se ela der certo mais rápido, significa que o seu fluxo de caixa melhora mais rápido, você atinge os resultados mais rápido. Então você não deixa ou deixa menos dinheiro em cima da mesa. Tudo por quê? Tudo porque você se preocupou em comprometer, buscar o comprometimento da sua equipe, buscar o engajamento do seu time. Ok? Isso é muito importante. Isso é um outro erro que as empresas, quando estão crescendo, às vezes cometem. Não olhar para dentro do time. Um outro detalhe é você se preocupar somente com os resultados. Você tem que se preocupar com os resultados? É claro que você tem que se preocupar com os resultados. Os resultados que vão ser o espelho do seu negócio. São eles que vão te dar o fôlego que você quer para continuar investindo, para continuar crescendo. Né? Mas no momento que você está crescendo,
você tem que se preocupar muito mais com o caminho que você está fazendo, com o caminho que você está percorrendo. Como é que você está fazendo as coisas? Como é que elas estão sendo executadas? O que você está aprendendo? Isso é muito mais importante, porque isso vai ser o quê? O alicerce do seu crescimento. Isso vai fazer com que você cresça, tá? Mas com fundamentos, com fundações sólidas. Porque o resultado, se você se preocupa imediatamente só com o resultado ele pode estar acontecendo muito bom hoje, mas pode não acontecer de forma satisfatória amanhã se você tiver negligenciado alguma coisa, ou se você não tiver entendido que existem coisas nessa caminhada que podem e devem ser melhoradas. Então, o resultado não é a primeira coisa que você deve se preocupar quando você está num processo de crescimento. Você tem que se preocupar se você está fazendo as coisas da melhor maneira possível, se você está fazendo do jeito certo. O que pode ser melhorado nesse caminho? Se existe alguma coisa que você não pensou. Porque, como eu costumo dizer, na prática a teoria é outra. Todos os planos que você fizer, todas as estratégias que você desenvolver, tudo que você pensar em relação à sua execução, tá? Quando você literalmente for executar e colocar isso em prática, você vai reparar que vão ter diversas coisas diferentes que não sequer haviam sido pensadas, que passaram a acontecer, que agora você tem que lidar com elas. Por isso a execução é tão importante. Quando você for para a prática, vai ter muita coisa nova que você vai ter que aprender durante um tempo. É a sua curva de aprendizado quando você está mudando de tamanho, quando você está buscando uma nova camada de clientes, quando você está lançando um novo produto, vai ter muita coisa para você aprender. Então, o caminho, nesse momento, nesse primeiro momento, é muito mais importante do que o resultado. Por quê? Porque se você constrói bem esse caminho, se você alicerça bem esse caminho, você está garantindo que você vai ter um crescimento sólido e sustentável no seu negócio. E não vai ser só aquele fogo de palha. Opa, cresci, que bom! E daqui a pouco a coisa literalmente escorre pelos dedos. Por quê? Porque o alicerce não foi bem construído. Então, no primeiro momento, o caminho que você está percorrendo, a direção, sendo mais claro, a direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, se você está crescendo na direção certa e do jeito certo, é muito mais importante para dar sustentação para o seu crescimento. Depois que você tiver consolidado um pouco mais a sua curva de aprendizado, você tiver entendido as situações que não haviam sido previstas e que você tem que passar a considerar agora que você implantou a sua estratégia, tá? Aí sim você pode começar a impor uma velocidade maior para esse crescimento, porque agora você já aprendeu uma série de coisas que você vai precisar fazer que não foram previstas. Isso acontece o tempo inteiro. Na prática, a teoria é outra. Então, é muito importante que você entenda isso e pegue essas dicas e pense, planeje e repense na hora que você estiver crescendo o seu negócio. Porque você vai ter que lidar com essas coisas. Essas coisas vão ser importantes. Esses detalhes serão importantes para o crescimento do seu negócio, para o crescimento sustentável da sua empresa. Tem muita coisa que você vai ter que aprender durante o caminho, durante o processo. Eu te digo aqui agora uma outra coisa. Nesse processo, podem haver momentos onde você fique com medo das coisas, se as coisas vão dar certo, se as coisas não vão dar certo. Mas confia no seu planejamento, confia na sua capacidade, busca conhecimento se lhe faltar, alicerça bem o seu caminho, pensa numa estratégia, pensa como é que você vai fazer o link dessa estratégia com a sua execução, trace metas que sejam desafiadoras, mas que sejam realistas e que possam ser executadas. Supervisione bem o seu time. Primeiro, se preocupe em ter a gestão da sua empresa na sua mão. Se preocupe com os seus números. No momento de crescimento, você pode ter muitas perdas que não foram previstas, investimentos a mais que precisam ser feitos. Então, preste bastante atenção no seu orçamento, quando você vai planejar, quanto você vai provisionar para lidar com esse crescimento, para que você não tenha nenhum tipo de problema, para que esse crescimento não comprometa o que você já conquistou. É muito importante que você planeje e que você entenda, tá, que o crescimento atual da sua empresa, que você está planejando, que você está querendo ir para frente, ele não pode comprometer
o que você já conquistou até agora. E isso também é um erro que algumas empresas cometem. Elas acabam querendo crescer de uma forma desordenada e o crescimento delas acaba comprometendo aquilo que elas já conquistaram. Por quê? Por todos esses pontos aqui que nós conversamos que foram negligenciados. Então, eu quero e desejo que você cresça o seu negócio da melhor forma possível, do melhor jeito possível, da mais alicerçado possível e que você tenha muito sucesso. Mas não se esqueça, tá, de olhar para esses pontos que eu lhe passei aqui, porque são pontos importantes e que podem realmente fazer a diferença no crescimento do seu negócio. Ok? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço só que você deixe seu like para fortalecer o canal. Mais uma vez te agradeço, muito obrigado e até o próximo vídeo.